fim do Antigo Testamento, nós vamos viver uma realidade que acontece entre o silêncio e a promessa. Quando o último profeta, este seria Malaquias, falou para o povo, Israel ainda estava de pé, exausto, mas de pé, cansado, mas tentando se conter. Foi então que começa um período de 4 séculos inteiros sem uma única palavra pronunciada por Deus. É claro que enquanto o céu parecia calado, a história humana fervilhava. Impérios se erguiam e caíam, ideias se espalhavam como chamas, e o mundo foi sendo preparado, sem perceber, mas sendo preparado para o nascimento do Messias. O cativeiro babilônico havia terminado. Ciro o Grande, o Império Persa, permitia que os judeus voltassem para sua terra. Jerusalém é reconstruída, o templo é restaurado. A lei novamente é lida em público por Esdras. Era uma nova vida pós-exílio. Porém, espiritualmente, Israel ainda continuava cambaleando, sem fé, sem ânimo. Os profetas Ageu, Zacarias e por fim Malaquias advertiram o povo que cumpria rituais, mas perderam o coração. Por volta de 430 a.C., o Antigo Testamento se encerra, os persas dominam o mundo já conhecido e a Judéia, pequena, pobre, vive ali uma relativa paz, governada por sacerdotes e anciãos. As sinagogas que são levantadas, que se originam, o povo aprende a preservar a sua identidade através da palavra. Ninguém sabia, mas esse hábito, o estudo da lei, seria o elo que sustentaria a fé judaica nos séculos de turbulência e de tudo aquilo que estaria para vir. Quando chegamos no período que compreende entre 332 a 323 a.C., lá do oeste surge um conquistador, Alexandre Magno, filho de Filipe. Depois passou a ser conhecido como Alexandre o Grande, o rei da Macedônia que em menos de 10 anos destrói o Império Persa, impõe a sua marca em cada cidade, o templo e o mercado agora fazem parte da cultura grega. Em 332, Alexandre o Grande chega em Jerusalém. A cidade se rende à resistência e a partir de então o helenismo começa a ser espalhado. A língua grega, a filosofia, os costumes passam a penetrar o Oriente. Em 323, Alexandre o Grande morre. Seu império é repartido em 4 partes para ficar a cargo dos seus 4 generais. Entre o Egito e a Síria nos anos 323 até 167, por mais de um século, os Ptolomeus governavam a parte da Judéia. Pegava ali da Judéia até a região do Egito. Foi um tempo de relativa tolerância. Na grande cidade de Alexandria floresce uma comunidade judaica brilhante, onde pela primeira vez as escrituras são traduzidas para o grego. E é nesse período que nasce a chamada Bíblia Septuaginta, a Bíblia da diáspora, a Bíblia que o mundo grego entenderia. É lógico que mais tarde esse equilíbrio ele seria quebrado. Em 198 a.C., a Judéia cai sob o domínio dos Seleucidas da Síria. O rei Antíoco Epifânio, filho de Antíoco IV, tenta erradicar a fé judaica. Esse cara proíbe a circuncisão, ele profana o altar do Senhor, obriga o povo a sacrificar porcos aos deuses pagãos, um insulto que fere profundamente a alma do povo de Israel. E a opressão, ela se transforma numa revolta. Em 167 até 142 a.C., uma pequena vila chamada Modim, havia um sacerdote chamado Matatias. Esse cara ergue a voz contra a tirania de Antíoco Epifânio. Com seus filhos, ele dá início a uma insurreição que mudaria o destino do povo. O mais valente deles, Judas Macabeus, lidera guerreiros fiéis, homens que lutariam não por glória, mas pela santidade do templo. Após
anos de luta, após anos de insurreições, revoltas, em 164 a.C., os macabeus retomam a Jerusalém. O altar é purificado, o templo é reedicado a Deus, a chama do candelabro volta a brilhar. Aliás, existe uma história muito curiosa nesse tempo. Quando eles estavam restaurando o templo, para que ele pudesse funcionar, era necessário que o candelabro estivesse aceso. Mas eles tinham um óleo que daria para apenas uma noite. Eles pensaram da seguinte forma: vamos acender o candelabro para inaugurar o templo, e depois nós vamos fechar o templo até que nós tenhamos óleo suficiente para poder seguir com os serviços. A história conta que milagrosamente aquele pequeno pote de óleo que era para durar uma noite permitiu com que as chamas do candelabro durassem 8 noites ininterruptas. E assim foi gerado para os judeus a festa de Hanukkah, a celebração da reinauguração e do milagre da provisão. Com o tempo, o irmão de Judas, Simão Macabeu, obtém a independência plena. E ali nasce a dinastia Asmoneia. Reis, sacerdotes passam a governar com orgulho e ambição. Mais tarde, o poder divide o povo. E é nesse período que surgem facções religiosas que dominariam o Novo Testamento. Por exemplo, os fariseus, camaradas rigorosos, guardiões da lei, aqueles caras que apareciam e sempre interpelavam com Jesus. Saduceus era a turma rica, era a aristocracia do templo. Haviam também os essênios, que eram os nômades, os monges do deserto. E os zelotes, que eram guerreiros nacionalistas, era a turma que quebrava tudo em nome da religião. Quando nós chegamos no ano 63, e aqui nós temos um espaço de tempo que compreende 63 a.C. até 4 a.C. As lutas internas da Judéia abrem portas para um novo conquistador. O general Pompeu de Roma invade Jerusalém, profana o Santo dos Santos e a independência de Israel chega ao fim. Pompeu impõe o seu domínio através de Roma. Com ferro e com ordem, começa a impor as suas regras. As estradas se espalham pelo império, as moedas circulam, o latim se mistura com o grego das praças. Surge então Herodes o Grande, o rei vassalo de Roma. Ambicioso, cruel, astuto, ele reconstrói o templo com esplendor 10 vezes mais, transformando Jerusalém numa verdadeira joia arquitetônica, só que esse camarada governa com sangue. O seu reinado é marcado pelo medo. Sua sombra se propagava sobre o povo. A esperança que o povo tinha era que, mais cedo ou mais tarde, viria um rei verdadeiro, o rei prometido pelos profetas. Durante 400 anos não houve profeta em Israel. Nenhuma voz, nenhum milagre, nenhuma nova revelação. Mas o silêncio de Deus não era a ausência do Senhor, pelo contrário, era a preparação. O mundo, sem saber, estava sendo moldado para o Evangelho. A língua grega unifica as nações, permitindo que a mensagem de Cristo fosse compreendida em todo o império. Veja como começou a pavimentar o caminho para que o Evangelho viesse. Roma criava estradas, segurança, comunicação entre os continentes, e seria isso que seria utilizado pelo Evangelho no futuro. O povo judeu espalhado por toda parte, levando consigo as escrituras, o testemunho de um Deus único, da promessa eterna, eram projetos que Deus estaria utilizando durante o período intertestamentário. Está tudo pronto. Roma está no poder, o grego é a língua falada, as estradas estão prontas, tudo está preparado. E é então que em uma pequena cidade da Judéia, sob o governo de César Augusto, começamos uma nova história. O silêncio de 4 séculos se rompe a partir do grito de um homem chamado João Batista.